Vamos abrir nossas Bíblias novamente para 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. João, capítulo 1. Eu gostaria de ler, começando com o versículo 5. O tema hoje é purificação divina. E vamos ler, começando com o versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Pai, obrigado por cada pessoa aqui. Pedimos, Pai, que esteja com as pessoas que não podem estar, pessoas que não podem por causa de saúde. Lembramos de Márcia. Pedimos, Pai, que esteja com os que não podem vir por causa de trabalho. Outros por outras razões, Pai. Abençoa-os. Pai, que eles vão lembrar de nós e podendo, assistindo esse culto agora pela internet. Pai, te louvamos pela tecnologia que existe hoje, que enquanto estamos aqui tem outros irmãos nos seus lares também assistindo. Oh Pai, abençoa eles como nós aqui. Nos dirige na tua palavra, Pai, nos dá entendimento, esteja comigo para que eu possa explicar, dando o sentido da tua palavra. Peço, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Purificação divina. Por que precisa ser purificado? Por que você precisa ser purificado? Outra palavra, limpado. Por quê? Porque se suja. Somos sujos. Sujos do pecado. Pecado. O que é pecado? Vamos aprender um pouco o que é pecado, mas podemos dizer, lendo num dicionário, o pecado é a violação de um preceito religioso. Desobediência a qualquer norma ou preceito, uma falta, um erro, ação má, crueldade, perversidade. Mas o que é realmente pecado? Vamos abrir nossas Bíblias para Salmo 51, guardando sempre a página aqui. Vamos para Salmo 51.
Salmo 51. Salmo 51. Aqui nesse capítulo, ou aliás, nesse salmo, o rei Davi confessa o seu pecado. Pecado é uma transgressão, uma infração da lei. Naquele tempo, a lei mosaica. Infração da lei, do limite divino entre o bem e o mal, cruzando. E versículo 1. Antes de ler versículo 1, em cima do versículo, há umas palavras escritas. Não faz parte do salmo, mas faz parte do que foi inspirada, incluída. Diz aqui, Salmo de Davi para o músico mor. Quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba, o rei Davi pecou, cometeu adultério. E depois, para cobrir o seu pecado, causou que o marido dessa mulher fosse morto numa batalha. Ele se tornou homicida. Mas aqui ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi estava contrito, estava quebrado de coração. Sabemos que passou um tempo em que ele estava sentindo convicto do seu pecado. Ficou deprimido. Finalmente Deus mandou o profeta Natan. Algum dia vamos contar essa história. Ou, aliás, vamos ir para o local, nos Reis, e vamos ler esse acontecimento. Mas ele confessou o seu pecado. E sabe o que aconteceu? Deus o perdoou. Porque ele tinha transgredido a lei em vários pontos. Ultrapassou o limite entre o bem e o mal. Houve uma grande infração da lei. Vamos ir para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 agora. Romanos capítulo 2. Aliás, capítulo 3. Versículo 23, nós lemos aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Quem aqui que nunca pecou, levanta a mão. Nem posso eu levantar a mão. Somos pecadores. Precisamos do perdão. E Paulo sabe e fala aqui acerca da justificação pela fé em Cristo Jesus, aqui em Romanos capítulo 3, porque ele fala muito do pecado. Então, o pecado é transgressão, infração da lei. É também iniquidade. Vamos para Romanos capítulo 1. Vamos ler versículos 21 a 23. É um ato inerentemente mau, que é expressamente proibido ou não.
ainda é mal. Vamos ler versículos 21 a 23. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Podemos continuar lendo. Somos pecadores. Lembra na sua vida, antes que você aceitou Cristo? Como talvez você também estava dizendo para Deus, não, eu quero isto do mundo, o que, né? Em versículo 18, aqui, diz aqui, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. É um erro, um desvio do que é correto, pecado. Vamos voltando para 1 João, agora vamos para capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. E vamos ler versículo 4. Diz aqui, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. A lei, qual lei? A lei de Deus. Vamos para Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Algo aconteceu quando você aceitou Cristo como seu único, suficiente Salvador. Ele te salvou dos seus pecados. Te deu vida eterna. Mas aqui nós lemos, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Pecado é uma infração, a invasão da vontade própria na esfera da autoridade divina. Pecado é errar o alvo, não satisfazer o padrão divino. E por isso diz que voltando para Romanos 3, Romanos 3, nós encontramos uma palavra muito interessante, versículo 23, diz aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes da salvação, você era assim, destituído. Sem nada. Não houve nenhuma maneira por sua própria vida, sua própria obra, o que você podia fazer. Nada para te salvar. Para se justificar perante Deus. Impossível. Somos injustos. O injusto nunca poderia se justificar, mesmo que ele acha que pode. Perante Deus, não pode. Vamos para 1 Timóteo. 1 Timóteo.
E vamos saber um pouco sobre a lei. Pecado é um desordem. Podemos dizer é uma anarquia espiritual. O que é anarquia? Viver sem leis, sem padrões. O que é bom para mim é bom para mim, o que é bom para você é bom para... Logo tudo entra em choque. Porque ninguém tem a verdade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 diz: sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Esse é pecado. A lei foi feita, criado para os injustos. E o homem pode dizer, mas espera, eu sou bom, eu sou um bom. Nós lemos em Isaías que somos todos como o imundo. Nossas boas obras são como o trapo de imundícia, quer dizer, é um trapo que cobrimos de nós para esconder como somos imundos. Mas no momento de fazer esse trapo que talvez seja limpa, tocando em nós, o que acontece? Também está imundo. Então, o injusto não pode se justificar. Até sua justificação é injusta. Pecado é também incredulidade. É um insulto à veracidade divina. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 16. João 16. João, capítulo 16. Aqui em João, capítulo 16, o Senhor Jesus estava junto com seus discípulos. E nessa hora, como está escrito aqui, eles estavam celebrando a ceia. E ele estava contando para seus discípulos que logo ele ia sair, ia morrer. Mas ele não iria deixá-los sós. Em versículo 5 ele diz: e agora vou para aquele que me enviou, o Pai. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Está referindo a quem? O Espírito Santo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Incredulidade. Um insulto à veracidade
Agora, o pecado começou quando? Com quem? Começou com Satanás. Podemos ir para Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Isaías, capítulo 14. Deus, antes da criação do universo como nós conhecemos, antes da criação deste mundo onde nós moramos, vivemos, Deus estava nos céus. Tinha criado anjos para servi-lo. Estabeleceu ordens de anjos e tudo, e colocou um certo anjo em cima de todos. E esse anjo se tornou orgulhoso. Ficou com orgulho de estar em cima dos outros. E depois olhou para Deus, decidiu tomar o que era Deus, ficar no lugar de Deus. Fez uma rebelião. Antes disso, com certeza, ele começou a ver com todos os anjos, levou uma terceira parte de todos os anjos. Lembra, talvez, eu não lembro quantos anos atrás, na escola dominical, uma vez, eu pedi quase fazer um cálculo baseado no que a Bíblia diz acerca dos anjos. Lembra disso? Chegou a um número que nem dá para entender. De tantas zeros. Se me lembra, 24 zeros, alguma coisa assim. Tantos anjos. E essa é só uma ideia, nós não sabemos exato, né? Levou um terço. Aqui em capítulo 14, falando sobre Satanás, versículo 12, nós lemos Deus falando acerca de Satanás. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, outro nome para o diabo, Satanás. Filho da alva, como foste cortado da terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, no seu orgulho, ele estabeleceu 5 determinações. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando nós lemos semelhante ao Altíssimo, a ideia é tomar o seu lugar. Começou com Satanás. Entrou no mundo por meio de Adão. Satanás foi jogado dos céus. Vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Deus tinha criado o universo. Deu a terra para o homem, Adão, a dominar, a liderar, cuidar. E Satanás chegou e tentou primeiro a esposa, enganando ela, com a promessa de estar como Deus. Era o que ele quis estar, como Deus. Tomando essa fruta proibida,
não vai morrer. Toma, veja. Ela tomou. Deu para o marido. O marido, não enganado, também quis estar como Deus. Com essa ideia, eu quero estar. Eu quero ser como Deus. Igual. Grande mentira. Não pode, é impossível. Versículo 12, capítulo 5, nós lemos: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Deus criou o homem tripartido, tendo corpo, alma e espírito. Estava vivo. Quando pecou, morreu espiritualmente. Perdeu tudo que ele tinha. Tinha que sair do jardim. Ainda estava com o espírito, mas espiritualmente morto. Fisicamente vivo, mas Deus disse: no momento que tomar, morrerás. Mas como morrerás? Não morreram. Não, Adão viveu quantos anos? 900 e alguns anos? Deus mentiu? Não, lembra, ele tinha um corpo perfeito. Hoje à noite tem vários aqui que estão usando máscara, ou então você tem máscara, né? Para prevenir, para não pegar o quê? O vírus. Estamos 1 ano e meio, mais do que isso, vivendo com máscaras. Por quê? Medo de pegar um vírus. Podemos dizer, num sentido, que pecado é um vírus. Todo mundo tem. O homem, naquele momento, começou a morrer. Até aquele momento, seu corpo era perfeito. Pensa das implicações. As células dentro do corpo não estavam reproduzindo para repor a morte de outros. Não é isso que acontece hoje em dia nos nossos corpos? Isso não era assim até o pecado. E começou a morrer. Já a morte estava em cada um. A morte é universal. Voltando para Romanos capítulo 3, versículo 10, diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. E de volta, voltamos para versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído quer dizer está privado de entrar nos céus. Por quê? Está com o vírus. Vai morrer. Está morrendo. Vai morrer. Mas há único remédio. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o único remédio. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2,
Vamos ler versículo 21 e 22. Aqui diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu o pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. É exatamente isso que nós celebramos hoje à noite. Ele levou o nosso castigo. Ele morreu em nossos lugares. O infinito morreu. Imagina. Mas lembra, Deus é triuno. Deus, na pessoa do Filho, morreu para nos dar vida. E o Pai julgou, virou as costas ao Filho, quando o Filho tomou sobre si toda a nossa culpa, toda a nossa pena. Pagou um preço infinito, de uma maneira infinita. E podemos dar graças a Deus por isso. Vamos para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2. Eu referi a essa, vamos ler. Versículo 17 diz: mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não diz aqui, no momento vai morrer, cair no chão, morto. Explicamos como era a morte. Podemos ler capítulo 3, versículo 19, podemos ver algumas das consequências por causa do pecado, além de morrer. Diz, versículo 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vamos para Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 18. Capítulo 18. Nós vamos ler versículo 4. Deus, através do profeta Ezequiel, diz: eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. E voltamos para agora para Romanos capítulo 6. Vocês já conhecem esse versículo também. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. O versículo que todos nós conhecemos, é bom que nós lemos. Diz aqui: porque todos pecaram e
destituídos estão, desculpe, esse é capítulo 3, capítulo 6, versículo 23. Diz aqui, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado. O ato do pecado no jardim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, não é vida provisória. Você não pode de jeito nenhum se manter salvo. Tem pessoas que têm essa ideia. Não, eu era crente, eu era salvo, mas eu estou desviado e eu... Não. Você era salvo, é salvo, você nunca foi, nunca era salvo. Salvação é eterna. Tem que entender isto. Não tem solução a não ser unicamente na morte de Cristo como sacrifício. Vamos para Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vamos ler versículo 12. Atos 4, versículo 12. E nós lemos aqui Paulo dando uma pregação. Ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E qual é o nome? Qual é esse nome? Jesus. O que quer dizer Jesus? Salvador, salvação. Ele é o Cristo, o ungido, no sentido da palavra Mashiach, que foi traduzido para grego, fica Christos, e transliterado para português Cristo, mas o Cristo, o ungido. Ele foi ungido justamente para ser o Salvador do mundo, para te salvar, me salvar, para salvar o mundo. Mas cada indivíduo do mundo tem que aceitar a obra dele, a justiça dele, porque nós não temos justiça. Vamos para Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, quero ler versículo 26. Que diz: aqui o escritor do livro está mostrando a imperfeição da aliança mosaica, a primeira aliança, e fazendo uma comparação com a nova aliança. A nova aliança é a aliança que vocês participaram quando aceitou Cristo. Em versículo 26 diz: de outra maneira, necessário lhe for padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Ah, mas o que é isso? Eu não entendo. Lembra, está fazendo uma comparação. E na primeira aliança, o que foi necessário para ganhar justiça com Deus, para ser perdoado? O que? Um sacrifício de um cordeiro, derramamento de sangue, como foi no quadro aqui, o copo de vinho, a cor nos lembra do sangue. E o escritor está comparando a obra dos sacerdotes
que era uma obra contínua, dia após dia, após dia, após dia, porque o sangue dos touros, dos animais, só podia cobrir o pecado como se fosse uma nota promissória. Nunca podia remover. Era só cobrindo. Até que o Cordeiro de Deus veio. A sua morte, seu sangue, removeu. Então, vamos ler versículo 21 até versículo 26 e talvez vamos entender melhor. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Aqui o escritor está citando de Levítico, capítulo 17, versículo 11. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como que podemos ganhar esta? Vamos para Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Apropriamos essa salvação por obras, né? Tenho que fazer isso e assim? Não. Como? Pela fé. Vamos ler versículos 38 e 39. Capítulo 13, Atos, capítulo 13, versículo 38. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este Cristo se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. O pecado pode ser, resumido de maneira tríplice, como ação. É a violação ou desobediência à vontade revelada de Deus. Também pode ser considerado como estado. É a ausência de justiça. Seu estado injusto. E, por natureza, é inimizade contra Deus. Os impuros não podem entrar no céu. Vamos para Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. O último versículo. Versículo 27 diz: e não entrará nela o novo céu, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você está inscrito no nome do Cordeiro? Quer dizer, no livro da vida do Cordeiro?
Não? Então aceita Cristo como seu único, suficiente Salvador. Imediatamente seu nome será escrito e você será incluído. Por natureza, todos nós somos impuros. Eu referi a Isaías 64, vamos lá. Eu referi, mas não li, seria bom nós lermos. Isaías 64. E o profeta Isaías se inclui aqui. Ele era um homem santo. Um homem usado por Deus. Tinha um ministério de mais de 40 anos servindo o Senhor. Mas ele diz em versículo 6, Isaías 64, versículo 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Notou? Ele diz nossas justiças, ele não diz nossas injustiças. Nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. E Deus no trono, o injusto é levado. Vamos para o livro de Jó. Jó, antes dos Salmos. Jó capítulo 9. Jó capítulo 9. Jó capítulo 9. Todo esforço próprio que podemos fazer para se tornar puro e justificado, sabe? É inútil. Nós lemos versículo 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, ainda que me submergiras no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão, porque ele não é homem como eu, e quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Eu quero ler novamente, versículos 30 e 31. Essa é a nossa condição. Ainda que me lava com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, ainda me submergiras no fosso, e nas minhas próprias vestes me abominarão, ainda sou sujo. Toda obra que eu possa fazer será inútil. O meio divino para purificação é pelo sangue. Mas qual sangue? O sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós lemos Hebreus capítulo 9, e eu referi a Levítico capítulo 17, eu quero ler isto, para relembrar e para vocês verem como eu estava citando o versículo mesmo. Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17, versículo 11 diz, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. E nós sabemos o sangue de Jesus. Vamos para Apocalipse mais uma vez, o primeiro capítulo, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Vamos ler.
Versículo 5. Diz aqui, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, ele morreu. E o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. No início começamos vendo a necessidade de ser lavado, purificado. É isso. O resultado é purificação. Voltando agora para 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Nós lemos novamente versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que grande, maravilhosa promessa. Purifica de todo pecado. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar mais uma vez na Tua Palavra, vendo este assunto, purificação divina, porque a purificação humana não serve. Obrigado, Pai, pela lavagem, pela purificação, perdão do pecado, com o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Te louvamos, Pai, por isso. No nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Obrigado, irmão. Amém, irmãos? Vamos entoar o hino de número 77. Hino de número 77. Isso, 77.